Olá e bem-vindos. Hoje, nosso olhar se volta para uma passagem que é um verdadeiro divisor de águas no Evangelho de João. Vamos mergulhar no capítulo 5, versículos 19 a 30. Sabe, é um daqueles momentos em que a conversa se aprofunda de repente. Jesus, ali confrontado pelos seus opositores, ele não recua. Pelo contrário, ele responde com um dos discursos mais densos e, eu diria, mais reveladores sobre a identidade dele e a sua relação com Deus Pai. Exatamente. É um texto fundamental. E para nos guiar hoje, a gente tem em mãos várias fontes, né? Comentários teológicos, análises histórico-culturais, e a nossa missão aqui é tentar desvendar o argumento que Jesus constrói. Ele faz umas afirmações que o colocam assim em rota de colisão direta com as autoridades religiosas. Então a grande pergunta que a gente vai explorar é como ele usa a lógica e a cultura daquela época para construir esse argumento sobre quem ele realmente é. E tudo começa com uma frase que parece ser a chave de tudo, lá no versículo 19. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. É um ponto de partida fascinante, né? E para a gente entender a força dessa declaração, a gente precisa, visualizar a cena. Jesus não está fazendo um sermão tranquilo para uma multidão. Ele está no meio de uma controvérsia intensa. Ele acabou de curar um homem paralítico no sábado e os líderes religiosos estão indignados. A tensão é palpável. Totalmente. Para eles, isso foi uma violação da lei. Mas a acusação vai além, sabe? Eles o acusam de blasfêmia, porque Jesus se referiu a Deus como seu pai, se colocando em pé de igualdade com ele. Então, esse discurso é uma defesa, é uma resposta direta a uma hostilidade que está crescendo a cada minuto. E é muito interessante a forma como ele inicia essa defesa. Os estudos histórico-culturais ajudam muito a gente a entender isso. Ele não começa com uma ideia abstrata, né? Ele usa uma imagem do dia a dia, algo que todo mundo ali entenderia perfeitamente. Sim, a do pai e do filho trabalhando juntos. Exato. Naquela cultura, essa relação era fundamental. O filho aprendia o ofício, seja de carpinteiro, de pescador, observando o pai atentamente, imitando cada gesto. O objetivo era alcançar uma sintonia tão perfeita que o trabalho do filho se tornasse assim indistinguível do trabalho do pai. Pois é. E essa analogia era poderosíssima, era um sinal de honra, de continuidade. Mas o que Jesus faz aqui é pegar essa imagem familiar e elevá-la a uma dimensão divina, de um jeito que ninguém jamais tinha feito. Ele não está só dizendo que é um bom aprendiz, ele afirma uma unidade de ação e de natureza. Dizer eu só faço o que vejo o pai fazer implica uma observação contínua, uma comunhão ininterrupta, uma vontade perfeitamente alinhada. Certo. E para a audiência judaica que acreditava firmemente que dar a vida e julgar o mundo eram coisas exclusivas de Deus, nossa, essa afirmação era de uma audácia sem paralelos. Ele estava, na prática, reivindicando as obras de Deus como suas. Vamos analisar essa primeira frase com mais calma, porque ela pode gerar confusão. O filho nada pode fazer de si mesmo. À primeira vista, isso poderia soar como uma confissão de fraqueza, né? Quase como se ele estivesse dizendo, eu não sou capaz. Mas pelo que as fontes indicam, o sentido é justamente o contrário, não é? É exatamente o oposto. As análises teológicas sobre esse ponto são muito claras. Isso não é uma declaração de incapacidade. De jeito nenhum. É uma declaração de união perfeita. O filho não age de forma independente do pai, não por falta de poder, mas porque a sua vontade é uma e a mesma com a do pai. É uma submissão voluntária, então. Uma submissão voluntária que nasce de uma harmonia perfeita. Pensa assim, como dois músicos tocando a mesma melodia em perfeita sincronia. Um não age sem o outro, não por fraqueza, mas porque estão criando uma única obra juntos. A ação de um é a ação do outro. Entendi. E essa ideia de união se aprofunda ainda mais no versículo seguinte, o 20, que diz: Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Isso parece conectar essa unidade de ação a uma relação de amor.
E essa conexão é a chave de tudo. A autoridade do filho não vem de uma delegação fria, formal de poder. Ela flui de uma relação de amor, de intimidade. O pai não esconde os segredos do filho, ele mostra tudo o que faz. E por causa desse amor, dessa transparência total, o pai confia ao filho a realização de obras maiores, maiores do que a cura que todos tinham acabado de presenciar. A autoridade dele está enraizada no amor do pai. Exato. E o texto não deixa dúvidas sobre quais são essas obras maiores. Jesus reivindica para si duas áreas de autoridade que são absolutamente centrais. A primeira, dar a vida. E a segunda, exercer o juízo. Agora, para nós hoje, essas palavras soam poderosas. Mas qual era o peso real disso para a audiência daquela época? O peso era imenso. Para a mentalidade judaica do primeiro século, que era fundamentada nas Escrituras, essas duas ações, ressuscitar os mortos e presidir o juízo final, eram as prerrogativas que definiam Deus como Deus. Eram as marcas, assim, inconfundíveis da soberania divina. Certo. Então, quando Jesus diz no versículo 21, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer, ele está se colocando no mesmo patamar de ação do Pai. E quando no versículo 22, ele afirma que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho, ele está reivindicando o papel de juiz final da humanidade. Juntas, essas duas declarações são a afirmação de divindade mais explícita que ele fez até aquele ponto. Então, ele está essencialmente dizendo: as coisas que vocês sabem que só Deus pode fazer, eu também faço. Isso. E isso leva a uma conclusão que parece inevitável, que ele mesmo apresenta no versículo 23, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Exatamente. É a conclusão lógica de todo o argumento dele. Se o Filho realiza as mesmas obras do Pai, se ele possui a mesma autoridade do Pai, então ele é digno da mesma honra que o Pai. A honra não pode ser dividida. É uma declaração que inverte completamente a acusação que pesava sobre ele. Como assim? Os líderes religiosos o acusam de desonrar a Deus. Mas Jesus afirma que a verdadeira honra a Deus Pai passa necessariamente por honrar o Filho. Rejeitá-lo, portanto, não é um ato de zelo por Deus. É, na verdade, rejeitar o próprio Pai que o enviou. Não tem um caminho para honrar o Pai que não passe pelo Filho. Certo. O argumento sobre a sua autoridade divina está estabelecido. Mas aí a conversa toma um rumo ainda mais profundo. Jesus começa a falar sobre os mortos ouvindo a sua voz. E aqui as coisas ficam fascinantes. A gente poderia pensar que ele está falando de uma coisa só, a ressurreição no fim dos tempos, mas a linguagem que ele usa sugere que são dois eventos diferentes, e um deles está acontecendo agora mesmo. Sim, e essa é uma das distinções mais importantes e reveladoras de toda a passagem. Os estudiosos nos ajudam a perceber uma mudança sutil, mas crucial na linguagem de Jesus. Primeiro, nos versículos 24 e 25, ele fala de uma ressurreição que já é uma realidade. Ele diz: "Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão." Essa expressão, "e já chegou", é o ponto-chave, então. É o ponto-chave. Ela indica um evento presente. Jesus não está falando só de uma promessa futura. Ele está se referindo àqueles que estão espiritualmente mortos em seus pecados, separados de Deus. Para essas pessoas, ao ouvirem a palavra de Jesus e crerem naquele que o enviou, algo extraordinário acontece. Elas passam da morte para a vida instantaneamente. É uma ressurreição espiritual. Exatamente. Uma transformação que ocorre na vida da pessoa no momento da fé. Não é algo que se espera, é algo que se experimenta agora. Entendi. Então essa é a primeira ressurreição, a espiritual e presente. Mas logo depois, nos versículos 28 e 29, a linguagem muda. Ele diz: "Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão." Note que aqui ele não diz mais "e já chegou". E essa ausência é intencional, é muito significativa. Ao omitir o "já chegou", Jesus desloca o foco para um evento estritamente futuro. Aqui, a referência é inconfundível.
Ele está falando da ressurreição física de todas as pessoas que já morreram. No fim dos tempos, todos, sem exceção, ouvirão sua voz e serão ressuscitados corporalmente para enfrentar o juízo final. Ah, então são dois eventos distintos mesmo. Sim. O primeiro é espiritual, seletivo, para os que creem, e acontece no presente. O segundo é físico, universal, para todos, e vai acontecer no futuro. E esse juízo futuro, no versículo 29, resulta numa divisão clara. Ele fala de uma ressurreição para a vida, para os que praticaram bem, e uma ressurreição para o juízo para os que praticaram o mal. Isso pode levantar uma questão. A salvação, então, é baseada nas nossas boas obras? Essa é uma pergunta muito importante, e as fontes nos ajudam a conectar os pontos. O próprio versículo 24 já estabeleceu a base da salvação, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. A salvação é pela fé. Certo. Então, como a gente entende as boas obras? Os comentários teológicos explicam que as boas obras mencionadas aqui não são a causa da salvação. Elas são a evidência. Elas são o fruto natural necessário de uma vida que já foi transformada, de alguém que já experimentou a primeira ressurreição, a espiritual. Entendi. As obras não são a raiz que nos salva, mas o fruto que demonstra que a árvore está viva. Exato, que ela está conectada à sua fonte de vida, que é Cristo. Tudo bem, isso esclarece muita coisa. Entendemos a teologia, o contexto, a estrutura do argumento de Jesus, mas vamos trazer isso para mais perto. Como essa passagem de 2000 anos atrás se conecta com a nossa vida hoje? O que ela nos pede na prática? Acredito que a principal conexão é que esta passagem define de forma fundamental não só quem é Jesus, mas também o que significa ter fé. Ela tira a vida eterna do campo de uma esperança distante e a coloca como uma realidade presente, acessível. A mensagem central é que, através da fé em Cristo, uma pessoa pode passar da condição de morte espiritual para a de vida espiritual neste exato momento. Isso muda tudo. Não estamos só esperando por um resgate futuro. A vida nova pode começar agora. Exatamente. E um ponto que várias fontes de aplicação prática destacam é a centralidade do ato de ouvir a voz de Jesus. A passagem inteira, tanto a ressurreição espiritual quanto a física, depende da resposta a essa voz. Isso me faz pensar que a fé que Jesus descreve aqui não é algo passivo ou meramente intelectual. De forma alguma. É uma fé ativa, responsiva. Ouvir no sentido bíblico é muito além de só captar um som. Significa prestar atenção, acolher a mensagem e, finalmente, obedecer. A passagem nos chama a uma decisão ativa de sintonizar com essa voz, crer na mensagem e nos submetermos à autoridade daquele que fala. É um convite constante a uma relação viva. Não só uma adesão a doutrinas. Isso. Isso me leva a pensar que a passagem nos deixa com duas sensações quase que, simultaneamente. Um grande desafio e uma profunda segurança. Eu concordo plenamente. O desafio é imenso. Reconhecer a autoridade absoluta de Jesus sobre a vida, a morte e o nosso destino eterno. É impossível ler essa passagem e permanecer neutro em relação a ele. Ele não se apresenta como uma opção entre muitas, mas como a figura central da história humana. Certo. E a segurança? A segurança que ela oferece é igualmente profunda. Vem de saber que aquele que detém todo esse poder de julgar é o mesmo que oferece a vida, gratuitamente. E o versículo final, o 30, ancora essa segurança. Jesus diz: "O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou." Ou seja, a justiça do julgamento dele está garantida. Está garantida pela sua perfeita união com a vontade do Pai, que é perfeitamente bom e justo. Isso nos assegura que seu julgamento não será arbitrário ou caprichoso, será perfeitamente reto. Aquele que julgará o mundo é aquele que age em perfeita harmonia com o Pai amoroso. Isso traz um consolo extraordinário. Então, para a gente recapitular as ideias centrais que exploramos.
Vimos a perfeita unidade de vontade e ação entre o Pai e o Filho, que é a base da autoridade de Jesus. Analisamos como ele reivindica para si as prerrogativas divinas de dar a vida e exercer o juízo, e desvendamos a distinção crucial entre a ressurreição espiritual, que é uma realidade presente para quem crê, e a ressurreição física, o evento futuro para toda a humanidade. Em síntese, o que a gente tem em João 5 é uma das mais fortes e claras defesas da divindade de Cristo em toda a Bíblia. A passagem não nos permite acomodar Jesus na categoria de um mero mestre, um profeta ou um grande exemplo moral. Ele se apresenta como igual ao Pai em honra, em poder e em natureza, agindo em perfeita harmonia com ele para cumprir um plano de redenção. O texto nos confronta com uma decisão inevitável sobre quem ele é. O que nos deixa com uma reflexão final, que nasce diretamente do coração do argumento de Jesus no versículo 23. A afirmação de que devemos honrar o Filho da mesma forma que honramos o Pai. Se o texto afirma que a honra que damos a Jesus é inseparável da nossa honra a Deus e que essa resposta define nossa relação com Ele e nosso destino, isso nos leva a uma reflexão muito prática. Como as nossas ações, as nossas prioridades e a forma como a gente vive o dia a dia demonstram que estamos de fato honrando o Filho com a mesma seriedade e devoção com que afirmamos honrar o Pai?